Nesse vídeo aqui são duas notícias muito importantes sobre contratação, sobre o mercado da bola do Fluminense. Parece que o Fluminense começou a entender que tem que contratar, que tem que reforçar o elenco. E agora a questão que fica é, tá fazendo certo? Será que vai ser suficiente? Meus amigos, tem contratação acertada por parte do Fluminense, tem notícia de interesse em reforçar outra posição. Vamos comentar tudo isso nesse vídeo, beleza? Agradeço a sua audiência por estar aqui com a gente da Central nesse vídeo. Convido você a assisti-lo até o fim para, junto conosco aqui, debater e ficar muito bem informado sobre as notícias do Flusão, beleza? Quero pedir para você deixar um like nesse vídeo aqui embaixo, tem o botão do joia, se você puder apertar esse botão aí do joinha, você vai ajudar demais, a gente está todo dia aqui no YouTube, preparando, produzindo, compilando e trazendo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. E claro, a gente sempre convida, né, você a deixar nos comentários de onde você está assistindo a gente. Gostamos muito de saber essa informação. Temos uma audiência aí global, a gente gosta demais. Então comenta aí de onde você nos assiste. Beleza? Vamos lá, vamos partir para as notícias, porque ontem falamos bastante, né, inclusive na live que fizemos, sobre a lesão do Jorge, né? O Jorge teve uma lesão grave no joelho, rompeu os ligamentos do joelho direito, vai operar, né, vai estar aí, enfim, ficar muito tempo fora do elenco do Fluminense, fora de combate, e o Fluminense tem uma carência absurda na lateral esquerda. Talvez com o Jorge disponível já fosse uma posição muito carente, sem o Jorge, então, meus amigos, complicado. A gente tem para o setor ali, o Guga jogou o último jogo contra o Vasco titular, o Guga é lateral direito, não deve ter feito nem 10 jogos como lateral esquerdo na carreira. Tem o Alexander, que é volante, joga improvisado por ali, e até o momento que eu gravo esse vídeo, tem o Calegari. O Calegari está muito próximo de assinar com o Los Angeles Galaxy, mas até onde me consta, ele não foi anunciado oficialmente ainda, não fechou ainda com o Los Angeles Galaxy. Então essas são as opções do Fluminense para lateral esquerda. Tem Marcos Pedro, tem Jeff Tex, são garotos da base que não ganharam minutos nenhum no Fluminense até agora, poderiam ser testados por ali. Tem o Cris Silva, né, que também está no elenco, foi reintegrado, tá ali, mas já está dito para todo mundo já sabe que não vai ser aproveitado. O Fernando Diniz não quer utilizar o jogador em 2023. Netflix traz a informação, tá, de que o Fluminense vai ao mercado em caráter de urgência, abrindo aspas aqui para a expressão que eles usaram, para contratar um jogador para a lateral esquerda. O Fluminense entende, né, naturalmente, também se não entendesse, pelo amor de Deus, que precisa contratar algum atleta para a posição. A ideia é tentar achar um jogador que vai se encaixar no modelo de jogo do Fernando Diniz e que seja uma boa oportunidade de mercado. Aí que eu acho que a coisa começa a piorar, porque a lateral esquerda já é uma posição bastante escassa, tem poucas opções no mercado, e aí tem que ser oportunidade, tem que ser de graça, a gente sabe como é que funciona o Fluminense, tem que se encaixe no estilo de jogo do Fernando Diniz, já vai botando vários poréns, né? Quem será esse jogador? Eu, sinceramente, cara, não faço ideia. Pensando assim, não puxar de cabeça, claro, não trabalho com isso. O Fluminense tem um setor com profissionais mais do que competentes para fazer isso, para buscar esses atletas. Mas, assim, pensando de cabeça, não consigo pensar em nenhum jogador disponível no mercado para fazer lateral esquerda. Porque muitos podem falar do Marcelo. Mas será que o Marcelo aguenta jogar de lateral ainda? Marcelo com 30 e tantos anos, teve problemas físicos lá no Olympiacos. Será que ele pode ser esse lateral do Fluminense? Mesmo assim, é caro pra caramba, né? É caro pra caramba. Enfim, Fluminense indo ao mercado para lateral esquerda. E aí, cara? E aí? Né? Não dá para não falar que a gente vem falando há um tempão aqui dessa questão do lateral. Jogaram todas as fichas no Jorge, já era preocupante, já era arriscado. E agora deu revés, né? Só que tinha possibilidade, mesmo sem dar revés, porque muita gente pode também jogar a responsabilidade toda na lesão do Jorge, que é um azar tremendo do jogador. Mas, cara, mesmo antes da lesão, o Jorge não conseguiu engrenar. O Jorge, repito, jogou o clássico contra o Vasco, o Jorge ficou de fora e o Guga foi titular improvisado, porque o Jorge estava fora de forma. O Jorge não conseguiu ir bem nesse começo de ano no Fluminense, não conseguiu entrar em forma, não conseguiu pegar ritmo de jogo, não conseguiu nada. E agora tem essa lesão gravíssima aí, e o Fluminense tendo que contratar. Enfim, acho que se escancara um pouco a falta de planejamento do Fluminense, que vai voltar a ser pauta no próximo assunto que eu quero falar nesse vídeo, que é a contratação que o Fluminense acertou. Informação do GE dá conta de que o Fluminense encaminhou por empréstimo a contratação de Gabriel Pirani, meia de 20 anos, do Santos. Pois é, Gabriel Pirani, meia, tá? Do Santos, da base do Santos, esteve no último ano emprestado ao Cuiabá, jogou a Série A pelo Cuiabá, mas não conseguiu ter grande destaque, né?
Você vai olhar os números ali, ele fez 13 jogos na Série A, sendo só 5 começando como titular, ou seja, um cara que não conseguiu nem ser titular absoluto no Cuiabá, é verdade, teve alguns probleminhas de lesão, mas poderia ter tido um número bem maior de partidas do que isso. O Cuiabá foi um time que brigou lá na parte de baixo da tabela. O Gabriel Pirani acabou não se destacando para lá, voltou ao Santos no início dessa temporada, o Odair Hellmann pediu a manutenção do jogador no elenco, mas o Santos contratou o Daniel Ruiz, quase que eu falei Brian Ruiz, Daniel Ruiz, aquele do Milionários, e o Lucas Lima. E aí o Gabriel Pirani perdeu espaço também com a subida do Ivonei, que é um jogador da base do Santos, começou a ser aproveitado mais na equipe principal, e o Gabriel Pirani acabou perdendo espaço, e o Fluminense encaminhou a contratação dele para a temporada 2023, é um ano de empréstimo, tá? A informação do lance do meu amigo Fábio Lázaro dá conta de que a opção de compra de Gabriel Pirani é de cerca de 10 milhões de reais, tá? O Fluminense tem essa opção de compra ao fim do vínculo de 10 milhões de reais pelo jogador de 20 anos. Aí vamos lá, cara. Qual é a questão aqui nisso tudo, tá? Cara, o Gabriel Pirani não é volante, tá? O Gabriel Pirani não é volante. Não sei se aqui ele vai ser aproveitado dessa posição, mas ele não é volante. O Gabriel Pirani é um cara que joga mais avançado, mais um meia. Agora o Fluminense precisa de meia? Porque a notícia que tinha que, na época do Vina, você pode achar que o Vina tinha que vir ou se não tinha que vir, tá tudo bem. Mas a informação que saiu é que o Fluminense entendia que não precisava de meia. Aí agora precisa de meia? Para ir buscar o Gabriel Pirani por empréstimo? O próprio Fábio Lázaro traz informação. O Fluminense vai pagar os salários do Gabriel Pirani. A gente vai estar com um garoto de 20 anos aqui, que ainda não conseguiu se firmar profissionalmente. Ele teve uma passagem de titular lá no Santos, justamente com o Fernando Diniz, né, que foi quem pediu a contratação do jogador, mas não conseguiu se firmar. Aí agora ele está chegando no Fluminense por empréstimo aí, a gente vai ficar valorizando o atleta, beleza, tem opção de compra de 10 milhões. Aí vai ficar um ano aí de Gabriel Pirani se desenvolvendo aqui no Fluminense, ganhando rodagem para talvez lá na frente a gente comprar. Tá, entendi. Não precisava de meia na época do Vina, a argumentação é que não precisava de meia. Queria desenvolver os garotos da base, agora precisa. É difícil de entender algumas coisas no Fluminense, sabe? É bem difícil de entender. Enfim, o Gabriel Pirani tem, né, 20, 21 anos, acho que ele faz 21 anos esse ano, vou até confirmar essa informação aqui rapidinho para vocês. O Gabriel Pirani faz 21 anos em 2000, ele faz 21 anos agora, dia 12 de abril, tá? Pertence ao Santos, é um jogador que tem contrato lá até o final de 2025. Eu sou sincero de falar que eu conheço alguns santistas que gostam muito do atleta, tá? Mas é um jogador que não chegou a deslanchar. Em 2021 ele chegou a jogar contra o Fluminense no Maracanã, fez uma boa partida, uma boa atuação, o Fluminense venceu aquele jogo por 1-0, gol do Nenê, se eu não me engano, por sinal. O Gabriel Pirani foi bem naquele jogo, mas não conseguiu se firmar no Santos. Não conseguiu se firmar também no Cuiabá. Então é um cara que vem assim com um cartão de visitas bem preocupante. Vamos torcer para dar tudo certo, mas vem com um cartão de visitas bem preocupante para o Fluminense. Parece estar longe de ser uma solução para qualquer coisa ou até mesmo uma grande opção. Espero que ele cale nossa boca, que ele arrebente por aqui. Mas até o momento essa contratação já traz essa informação, né? O Fluminense encaminhou por empréstimo a pedido de Fernando Diniz, Gabriel Pirani do Santos, e o lance lá através do meu amigo Fábio Lázaro completa a informação falando em compra fixada em 2 milhões de dólares, cerca de 10,2 milhões de reais, com o Fluminense pagando salários no empréstimo até dezembro, minhas amigas e meus amigos. Eu quero saber de vocês. Já viu o Gabriel Pirani jogar? É bom jogador? É bom reforço para o Fluminense? Comenta a sua opinião aí, vamos trocar essa ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.